Olá! Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender como identificar, né, extrair as hashtags utilizadas em um conjunto de texto. Nesse caso, a gente vai usar um dataset que a gente extraiu durante a aula, que foi as informações publicadas no perfil da RTP2. Então, onde que as hashtags estariam, né? Estão na descrição, ou seja, no texto mesmo, né, na legenda das imagens. Então a gente vai ver se de repente que tipo de tags mais a RTP2 utiliza. A gente já tinha feito um teste aqui com emojis, utilizou super poucos emojis e o que aparece mais, apesar de ser pouco, esse da casinha provavelmente ligado com os posts de fique em casa, né? De ficar em casa, enfim, promover que as pessoas assistam o canal e fiquem em casa, né? Para sua segurança em tempos de pandemia. Então, como a gente faz? Eu criei já aqui uma folha, né, com o nome de tags, ela tá vazia. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos selecionar então toda a coluna, como a gente já fez para identificar os emojis, seleciona toda a coluna dos posts. Aqui a gente tem 979 posts no total. Nós vamos copiar e vamos jogar nesse. Nós vamos usar dois softwares digitais. Esse aqui BuzzJS GitHub. Esse consegue extrair todas as tags, mas ele retorna num formato que a gente não consegue colar direto na spreadsheet sem precisar pedir que ela faça a separação. No caso de serem muitas, a gente não consegue dar conta. Então, esse aqui eu já testei, esse hashtag extractor, ele é bom só que para textos curtos, ele tem um limite menor. Já esse aqui, aparentemente, ele não tem limite, você só cola o texto, né? E ele vai devolver aqui com todas as tags que aparecem no texto. A gente vai selecionar tudo, né? Tudo que está aqui que ele deu de resultado. Só que aí vocês vão ver, eu vou só fazer um teste para mostrar para vocês. Se a gente fosse colar direto aqui na tag, ele vai dizer que está tudo numa mesma célula. Estão vendo? A gente até poderia usar o text to columns, mas ele acaba assim desconfigurando um pouco, né? A gente poderia fazer aqui split text to columns e dizer que é um espaço, né? Só que aí ele vai dizer que tem muitos itens numa mesma célula, então por isso ele não dá conta. O que a gente faz? Né? Seleciona aqui tudo e apaga. E vamos copiar ainda com esse resultado que nós tivemos aqui e vamos lá na hashtag extractor. Aí ele organiza pra gente. Vocês veem, a última tag era Love Cinema, né? Então é aqui, tá? Realmente é a mesma, né? Pra vocês verem que não ficou o texto cortado. Muito bem, aí a gente volta aqui e pede para ele extrair, claro, já tem as tags extraídas, né? Mas ele organiza de uma maneira que depois a gente só copia aqui e aí a gente consegue colar. A gente vai pôr aqui um cabeçalho, né? Dizendo que é hashtags. Ficou com a configuração do outro texto, mas não tem problema, depois a gente edita. E aí ele vai colocar tudo numa coluna só, o que para nós ajuda muito. São várias tags, então até o perfil da RTP2 utiliza bastante tags. E aí eu vou só deixar no padrão aqui, deixar todas com a mesma fonte. O que a gente pode fazer agora? Bom, só que aqui o que acontece? A gente não tem o total, né? Não tem a frequência dessas tags, né? Então, isso pode ser um pouco complicado, quer dizer, a gente não consegue gerar uma visualização sem saber quantas vezes apareceu essa tag. Para nós fica, né? Aqui nós temos quantas? 2.649 tags que aparecem, muitas provavelmente repetidas, mas nós não sabemos quantas vezes, por exemplo, cinema apareceu, ou o próprio RTP2 deve ter aparecido várias vezes. Aqui a gente já vê que já apareceu 2, 3, 4 vezes. Então, como que a gente pode
ter esse cálculo sem precisar, obviamente, fazer isso manualmente. Então, nós vamos usar uma fórmula que ela basicamente vai. Eu vou pedir para que né, a fórmula faça a conta para mim de quantas vezes nessa coluna toda de 2.649 hashtags, quantas vezes Christian Petzold apareceu, ou Nina Rosa apareceu, ou cinema apareceu. Então ele vai fazer essa conta pra gente. Como é que é? Lembra que sempre que a gente vai usar uma fórmula, né, começa sempre com sinal de igual. E aí eu vou pedir para contar se. Então em inglês vai ser count if. Então conte se, abre parênteses, nessa coluna toda, ou seja, de A para A, aparece essa primeira hashtag, a célula A2. E aí vou fechar e ele vai contar para mim. Aparecem 4 vezes. Aparece 4 vezes. Aí eu vou clicar 2 vezes aqui para que ele faça toda a conta para mim, não é? Eu vou colocar um filtro aqui para vocês verem como que isso depois a gente precisa organizar aqui. Digamos que eu coloque então em ordem alfabética, eu vou ver que qualquer uma que apareça mais de uma vez, né, no caso 2001 Space Odyssey, 2 vezes, claro, vai aparecer aqui 2 vezes. Então, para a gente gerar uma visualização a partir disso daqui, fica confuso, porque aí vai aparecer muitas vezes a mesma palavra. Se a gente for colocar aqui uma de Zeprada que mais aparece, é RTP2. Ou seja, aparece 578 vezes. Só que aqui a gente vai andar, vai ter 578 linhas dizendo isso. Então, como é que eu posso manter o número aqui, né? Sem que efetivamente apareça a repetição. Como o número que está aqui, ele é o resultado de uma fórmula, o que eu posso fazer? Eu vou copiar toda essa lista aqui e vou colar só os valores, ou seja, eu vou retirar a questão da fórmula. Por quê? E aí vocês já vão perceber o que a gente vai fazer. Nós vamos copiar, então, normal, e na hora de colar, eu vou colar especial, somente os valores. Tá? Aí vocês veem, ok, não mudou nada. Mudou sim. Quando a gente clica 2 vezes, aqui vocês veem que tá só o número, sumiu a fórmula. E aí, bom, ainda tem os 578 vezes aqui da RTP2 repetida. Como é que eu posso fazer para que isso fique, fique só uma vez e o número? Aí eu vou selecionar todas as linhas e colunas, vou em dados e vou pedir para remover os duplicados. Ou seja, quando tiver o mesmo texto, o mesmo número, ele vai limpar e vai deixar só um de cada. Por que eu não fiz isso antes sem ser com a fórmula? Porque aí quando ele ia fazer a leitura da fórmula, ele ia dizer que só apareceu uma vez, entenderam? Então, venho aqui, removo os duplicados, digo que a minha tabela tem um cabeçalho, né? E pronto. Agora sim, eu tenho uma vez de cada palavra e ao lado quantas vezes ela apareceu. Então pronto, eu posso de repente identificar, então, ou gerar uma visualização que no conteúdo publicado pelo Instagram da RTP2, desde quando? A gente tem aqui data de 2021, mas a mais antiga desde 2017, não é? Ou seja, desde 2017 tem essa quantidade de tags publicadas. Então, vocês podem até observar, ver como fica em casa, que é uma tag super recente, aparece aqui já em 4º lugar como as mais utilizadas. O que também faz algum sentido quando a gente observa aqui o emoji da casinha, que é muito ligado, foi muito ligado para as pessoas, né, quando usavam a tag de ficar em casa, faz algum sentido nessa relação. Então é assim que a gente pode trabalhar para ter essa, sem precisar jogar isso num outro